Joseph Safra perguntou quanto eu queria para montar a Safra Leasing. As primeiras 10 empresas de leasing no Brasil fui eu que montei. Hoje nós temos um convidado que eu sou uma grande admiradora e que eu queria muito que ele viesse. Embora meus pais fugiram da China, 4 ramos da minha família se tornaram os líderes máximos da China. Porque tem histórias incríveis para contar pra gente. O Brasil reúne muito mais condições do que China ou Japão de ser uma potência econômica mundial. Estou falando de Charles Tang. O Brasil era 5 vezes mais próspero que a China. E hoje a China é pelo menos 10 vezes mais próspero que o Brasil. O que aconteceu? Eu resumi em basicamente 3 razões fundamentais. Olá, olá, tubarões! Hoje nós temos um dia muito especial. Muito especial porque hoje nós temos um convidado que eu sou uma grande admiradora e que eu queria muito que ele viesse, porque tem histórias incríveis para contar pra gente. Um homem fenomenal, com uma história linda, que vai mostrar pra gente que dá para fazer um monte de coisa e outra. Vai dar um monte de oportunidades e de dicas de bons negócios entre o Brasil e a China. Eu estou falando de Charles Tang. Ele é presidente, vou até ler de tudo que ele é presidente, da Câmara Comércio e Indústria Brasil-China, da Associação Brasileira de Resíduos e Hidrogênio e da Câmara Paraguai-China. Um cara fenomenal, que eu estou muito feliz com a sua presença. Eu tenho certeza que o Papo de Tubarões vai conhecer histórias incríveis e vai ajudar bastante todo mundo que está aqui, nossos empreendedores que estão nos assistindo. Obrigado pela presença. Muito obrigado. Para mim é um grande prazer poder estar contigo e muito obrigado por me convidar. Bom, antes da gente começar a contar todas as histórias e todas as oportunidades de negócio que tem entre o Brasil e a China, eu quero conhecer um pouquinho mais do Charles Tang. Me conta um pouco mais. Bem, meus pais fugiram da China quando eu tinha 2 anos de idade. Porque quando o Mao Tse-tung ganhou a Guerra Civil na China, a maioria dos capitalistas saíram da China. E nós fomos para Hong Kong e depois fomos para os Estados Unidos, que meu pai e meu tio, o meu avô, no tempo imperial e feudal da China, já tinha construído um importante grupo industrial. Ele teve a visão de mandar os filhos dele estudarem no MIT, nos Estados Unidos, quando poucos ou nenhum chinês estudava nos Estados Unidos. Por isso que quando você for para o MIT hoje, tem um prédio de 22 andares com o nosso nome, porque foi doação deles para a universidade. Né? Nossa, que incrível. E, bem, a minha família nos Estados Unidos já doou prédios para Skidmore, para Berkeley, para Cornell, etc. Né? Mas eu cheguei no Brasil, depois da universidade, eu fui trabalhar num banco de investimento em Wall Street, que era chamada de Deltec Banking. A Deltec, na época, controlava o maior banco de investimento no Brasil, em parceria com o Banco Moreira Salles. Né? Que virou Unibanco depois. Sim. E eu fui transferido de Nova York para ser assistente do Roberto Teixeira de Costa, que é a pessoa que fundou a CBM no Brasil. E antes de ser meu chefe, tinha sido chefe do Jorge Paulo Lema. Né? A diretoria na época era Marcílio Max Moreira, Roberto Conde Bonhausen, Tomás Zina, que foi presidente do conselho do Grupo Unibanco. E a segunda vez que eu voltei para o Brasil, fui transferido pelo Banco de Boston com uma missão específica de implantar leasing no Brasil, que não existia. Mas depois que eu montei a primeira empresa de leasing no Brasil para o Banco de Boston, todos os bancos queriam. Então o ministro Mário Henrique Simonson pediu para mim montar o Banco Bosano Simonson Leasing. O Joseph Safra perguntou quanto eu queria para montar a Safra Leasing. Banco Montreal Leasing, BMG Leasing, as primeiras 10 empresas de leasing no Brasil fui eu que montei. Montou. E quando eu saí do banco para ganhar dinheiro como consultor para 10 grupos financeiros, contrataram um goiano chamado Henrique Meirelles, que começou a carreira brilhante dele no banco como gerente da empresa de leasing que eu tinha montado. Olha isso. E depois eu montei a minha própria empresa de leasing, em sociedade meio a meio com o Banco do Estado de Maryland, nos Estados Unidos.
E essa empresa de leasing, Lease Capital, eu depois vendi para o Edmond Safra, do Republic National Bank of New York, né? Então, isso é um pouco do meu background, que eu saí do mundo financeiro, mas americano, né? E trabalhei no Brasil como fundador de empresa de leasing. E aí você se apaixonou pelo Brasil? Olha, todos os executivos estrangeiros que chegam no Brasil passam pela mesma coisa que eu passei, né? Que a gente conhecia os executivos dos outros bancos americanos, das multinacionais, de todos os países, né? Amigos franceses, italianos, canadenses, ingleses, escoceses, aí vai. Jovens executivos, que eu cheguei com 23 anos, transferido pelo banco. A gente primeiro, logicamente, se apaixona por uma brasileira. As mulheres brasileiras dizem que quando a Fiat veio para o Brasil, os italianos que vieram para construir a fábrica da Fiat em Betim, logo se apaixonaram pelas brasileiras, voltaram para a Itália, separaram de todas as mulheres italianas e casaram com as brasileiras. Então, que as italianas tinham muita raiva do Brasil por causa disso. A gente passa por 3 fases. Primeiro, a gente se apaixona por uma brasileira. Sim. A brasileira faz com que a gente se apaixone pelo Brasil. E quando a gente descobre como é perigosa a brasileira, já era, né? já passou, já foi. Mas é verdade, esse é um país que todo mundo se apaixona. Tem muita oportunidade, os brasileiros são muito hospitaleiros, não é? Eu era para me voltar depois de 3 anos, né, para a matriz, e eu fiquei no Brasil. Não voltei, fiquei no Brasil. Casou com uma brasileira? Casei com uma gaúcha que tem passaporte italiano. Né? Ah, de origem, melhor ainda, misturou brasileiro com italiano, que é o meu caso, hein? Brasileiro com italiano. Muito, muito bom. E aí, ficou aqui, e como é que chegou na Câmara Brasil-China? Muita coisa aconteceu nesse meio, conta aí pra gente. Embora meus pais fugiram da China, 4 ramos na minha família se tornaram os líderes máximos da China. Em 1979, quando a China não era pobre, era miserável, o pai do capitalismo chinês, o Deng Xiaoping, chamou meu quarto tio, que tinha ficado na China, para cuidar do patrimônio da família. Falou, você que é capitalista vai fundar o primeiro braço de investimento multinacional do governo chinês. E ele fundou o CITIC, China International Trust Investment Company, que é o maior conglomerado do braço de investimento multinacional do governo chinês. Tudo que você possa imaginar, eles têm petróleo, mineração, o maior banco de investimento, banco, seguradora, empreiteira, aí vai. Né? E tinha 2 primas irmãs minhas que eram universitárias, e como todo bom universitário, eram radicais. E sem meu tio, pai dela, saber, as 2 já eram membros da célula dos alunos universitários de Xangai, de um partido comunista que na época era subterrâneo, ilegal, sendo perseguido pela polícia de Chiang Kai-shek. Meu Deus! Tipo José Dirceu, Dilma Rousseff, etc. Né? Nossa, a gente sempre fala, eu falo que é o esquerdista caviar, né? A gente chama aqui no Brasil isso aí de esquerdista caviar, aquele esquerdista que tem família, tem educação, tem dinheiro e resolve ser radical. Por razões ideológicas. E ela casou com o chefe da célula, que era um jovem aluno, que anos depois veio a ser o ministro do Comitê Central do Partido Comunista Chinês. Nossa. A irmã dela casou com outro jovem aluno que veio a ser o vice-primeiro-ministro que reestruturou e abriu a economia chinesa para o mundo. Olha só. Aí ficou muito mais fácil para mim voltar para a China. E realmente eu fui testemunha ocular do milagre econômico chinês. Quando retornei à China pela primeira vez, em 83, a China era muito pobre. A gente pegou um avião de Hong Kong para Xangai. Era um avião soviético, Ilyushin, né? E as aeromoças com aventais meio manchadas e mal passadas, com uma chaleira de água quente botando
água quente nos copinhos de papel de chá de cada passageiro. Pousamos num aeroporto em Xangai, que era militar, que hoje é um baita aeroporto, e botaram as malas embaixo das asas, porque se chover, molha menos, né? E no caminho para a cidade de Xangai, a estrada era tão estreita que se tiver um carro vindo, você tem que encostar para o outro passar, ou eles encostam para você passar. Hoje, como sabemos, a China tem os maiores e mais modernos aeroportos do mundo. Em 40 anos, a China saiu Sim. de um dos países mais pobres do mundo para um líder de tecnologia, de inovação. De acordo com o Economist, é o number one de tecnologia do mundo. É impressionante. E em 2017, pela paridade de poder aquisitivo, a economia chinesa ultrapassou a economia americana, né? Você sabe que um outro exemplo desse que mostra para a gente que mesmo num ambiente desafiador, a gente consegue transformar é Dubai, né? Não é? Quando a gente olha uma foto de Dubai 20 anos atrás, que era um deserto, e hoje... e hoje aquela capital com aqueles prédios de, sei lá, 100 andares, uma coisa gigante, 60 andares. Um negócio impressionante o que eles conseguiram construir em 20 anos. Então, quando você tem disciplina e propósito de realmente fazer, o país consegue se transformar. Você vê hoje Xangai, e toda a cidade chinesa são cidades incríveis, cheias de prédios maravilhosos, avenidas largas. Porque como a China não entra em guerras, ela investe no seu povo e nas suas cidades, né, e no desenvolvimento do país. A China não manda fuzileiros navais para lugar nenhum do mundo. A China manda, sim, empresários executivos para fazer comércio e investimentos, né? Sim. Então, ficou mais fácil para mim voltar para a China por causa dos meus familiares que se tornaram líderes da China. E quando estava na China, em 86, um jovem secretário do Ministério de Relações Exteriores me procurou no meu hotel e falou que o vice-primeiro-ministro de Relações Exteriores da China, que era o chefe do ministro de Relações Exteriores da China, queria ter um encontro comigo. Que ele era colega de turma das minhas primas irmãs no partido subterrâneo comunista da China. Ele falou, olha, todas as nações importantes têm câmara bilateral com o Brasil, menos a China. Japão, Estados Unidos, Alemanha. Sim. Né? Falou, quando você voltar para o Brasil, esperamos que você possa fundar uma câmara importante para construir a ponte de amizade entre os dois gigantes. Quando eu voltei para o Brasil, e ele falou também, olha, o presidente Sarney cancelou 2 visitas dele para a China. E gostaríamos que você desse o recado para ele, que nós estamos esperando ansiosamente a visita dele, que gostamos muito da visita do presidente Figueiredo. E realmente a visita do presidente Sarney para a China foi muito importante. O meu saudoso amigo, o Luiz Henrique de Silveira, era o ministro de Ciência e Tecnologia e em 88 assinou um acordo de alta tecnologia espacial com a China e hoje temos 6 satélites sino-brasileiros voando pelo espaço. Estão pensando em montar ou fabricar satélites no Brasil. Porque o que o Brasil ganha com a China não é só dinheiro. O ano passado, o Brasil teve um superávit de quase 53 bilhões de dólares de superávit. Sim. Né? Quando eu fui transferido para o Brasil, eu tinha 23 anos, e o Brasil passou por moratória. Como nossos vizinhos do Sul, às vezes, passa regularmente por moratória. Mas com a parceria com a China, eu lancei um livro pela editora das Aduaneiras, que é
Aliança Brasil-China, uma estratégia para a prosperidade, né? É uma coletânea de artigos que eu já escrevi, 18 artigos para a Folha de São Paulo, para Time, para Economist, etc. O China Daily da China, artigos que eu escrevi para periódicos do mundo, né? De vários países do mundo. Então, eu acho que a China é muito importante para o Brasil e o Brasil é muito importante para a China. Eu acho que esses países se complementam, sabe, Charles? Eu acho que a China tem muita tecnologia e inovação para trazer para o Brasil e esse intercâmbio é extremamente interessante para o Brasil. Como o Brasil é o celeiro do mundo, né? E a China vai precisar de alimento com aquele pouquinho de gente que mora lá, né? Vai precisar de alimento. Então, acho que é uma união importante para os empresários brasileiros, para os empresários chineses e para o povo, para a gente ter países melhores no futuro. A minha grande ambição hoje, lógico que eu faço muitos negócios, etc., mas a minha grande ambição é ver o Brasil como país de hoje e não país do futuro. Essa é a minha há muitos anos também. Quando eu cheguei... Todo mundo fala país da esperança, o país do futuro. Eu falei, gente, mas quando que chega esse futuro? Olha, o Correio Brasiliense, uns anos atrás, publicou um artigo meu, por que a China avançou e o Brasil estacionou, né? Que em 1974, quando o general Geisel, o presidente do Brasil, mandou estabelecer relações com a China do Mao Tse-tung, o Brasil era 5 vezes mais próspero que a China. E hoje a China é pelo menos 10 vezes mais próspero que o Brasil. O que aconteceu nesse pequeno intervalo de tempo? Vamos ver qual a sua opinião. Eu tenho a minha, quero ver a sua. Que teve uma mudança tão drástica no posicionamento econômico. Bem, existem milhares de razões. Sim. Mas eu resumi em basicamente 3 razões fundamentais. Sim. Ok? Nós temos, aqui no Brasil, nós temos várias castas bem definidas. Como na Índia, a única diferença é que nós não usamos uma pintinha vermelha na testa, né? Nós temos a classe de, vamos dizer, inferior, que tem muitas obrigações e poucos direitos, que é a maioria do povo do Brasil, né? A gente trabalha, paga os impostos, etc. E a gente não consegue sustentar os gastos do país, porque a classe superior tem muitos direitos e poucas obrigações. E depois, em cima de tudo, do pirâmide, nós temos a classe dos marajás. Então, entre a classe superior e a classe marajás, consomem tanto da riqueza da nação que a classe inferior, por mais que trabalha, não consegue sustentar e sobrar dinheiro para investir no desenvolvimento econômico do país. Então, eu vou lhe dar minha opinião. Quanto aos marajás, a gente está 100% de acordo e acho que todo mundo que está nos ouvindo também. A grande problema do Brasil é a corrupção, sempre foi. Os projetos e as obras interminadas, as coisas que ficam mal feitas e que você precisa refazer. Então, assim, a gente percebe que tem pouco propósito nos governos em geral, e aí falo de todos, dos últimos 30 anos, a gente viu essa história acontecer, com raras exceções. Nós tivemos sempre uma liderança muito... como é que eu posso dizer isso? Muito pouco empática em relação ao Brasil, vamos dizer assim. Então, um bom exemplo é o governo do Rio de Janeiro, né? A gente teve o Rio de Janeiro teve governos tão pouco empáticos que o Rio de Janeiro hoje, que para nós a cidade mais bonita, é uma das 8 maravilhas do mundo, é uma cidade maravilhosa, um povo maravilhoso, sofre muito em relação ao que poderia ser o Rio de Janeiro hoje. Então, nós tivemos realmente governos que não ajudaram o Brasil, em geral. Mas
um pouco essa política pública de bolsa, um monte de coisas, acabou criando uma tendência ao assistencialismo que incentiva pouco ao trabalho, incentiva a pessoa a depender dessas bolsas. Então, por exemplo, eu estive um tempo atrás no Nordeste e vi famílias que... aconteceu comigo, né? Não é que eu assisti. Eu fui construir umas creches no interior do sertão da Bahia. Eram 900 quilômetros de Salvador, bem no sertão mesmo. E aí eu fui construir uma escola ali, uma creche, era uma creche-escola, e eu precisava de mão de obra para as pessoas para trabalhar e sair para visitar as cidadezinhas, os vilarejos que tinham ali, as casas todas com chão de terra. Entrei numa casa de uma família, tinha-se com uma das filhas que saiu da escola levando um saquinho de mandioca e um saquinho de pão, que ela saía da escola com aquilo, porque a escola tinha uma fazenda e dava esse alimento para as crianças. E eu fui no ônibus com as crianças e chegou na casa, eu desci junto com ela. E aí fui recebida pela família. A mãe já pegou o saquinho de mandioca e foi direto para a panela. Era o almoço e o jantar daquela família. E o pão ficou ali sobre a mesa e eu vi aquele chão de terra. E eu comecei a conversar com os pais. Nós fomos no fundo da casa, não tinha nem banheiro. Então ali tinha uma barraquinha assim na terra ali atrás do banheiro e tinha uma tina dessas de óleo, sabe? De petróleo, tina de metal. E aí aquilo era cheio de água, ele pegava a criança, enfiava naquele negócio e aquilo era o banho. Eu fiquei muito impressionada com aquela situação, tinham 6 filhos. E eu falei para ele, olha, vamos, o senhor não quer me ajudar na obra? Então ele falou, eu sou construtor e essa casa fui eu que fiz. Aí ele punha a mão na cabeça de um filho e falava assim, com a bolsa maternidade desse filho, eu fiz o teto. Com a bolsa maternidade desse outro filho, eu fiz essa parede. Então ele, cada vez que ele precisava de dinheiro, ele fazia criava uma gravidez para que essa bolsa ajudasse a construir. Eu falei, ótimo, que bom que o senhor tem essa vontade de construir. Nós vamos fazer uma creche, uma escola melhor para sua filha e para que tenha mais crianças, para poder receber mais crianças. O senhor não quer me ajudar? Ele falou, eu quero. Aí eu sou construtora, eu quero. Aí eu peguei uma camiseta do programa, chamava Stream Makeover Social, esse programa da Endemol. Eu fiz isso na Record. Vesti nele, falei para o diretor, ele vai me acompanhar na obra. O diretor olhou assim, porque aquilo estava tudo fora do roteiro, não tinha nada pensado sobre isso, mas eu falei, você vai comigo. Bom, no dia seguinte eu marquei, falei, então amanhã às 7 horas da manhã você esteja lá que nós vamos começar a obra. No outro dia de manhã, estou eu na obra e falo, cadê o seu José? Cadê o seu José? A gente precisava começar a gravar, cadê o seu José? O seu José não aparecia. Eu falei para uma pessoa da produção do programa, vai até o centro, o vilarejo, com uma van, e com a caminhonete vai buscá-lo, porque a gente precisa começar a gravar. A caminhonete foi e voltou sem o seu José. Aí eu falei, o que aconteceu? Ele falou, olha, o seu José disse que ele não pode trabalhar, que ele está com as costas doendo e tal, e depois, se ele começar a trabalhar, ele vai perder o Bolsa Família, o Bolsa Gás, o Bolsa não sei o quê. Então, que ele prefere ficar em casa. Ele recebia de bolsa mais ou menos, me lembro, acho que eram R$600 por mês, entre todas as bolsas que ele recebia. Eu tinha combinado com ele R$3.000 por mês de salário, de pagamento, né, por contratação do serviço dele, durante 3 meses, que era o tanto da obra. Ele ia ganhar em 3 meses 9.000. Ele ganhava R$600 de bolsa por mês, com 6 filhos. Ele não foi. Então, o que eu quero dizer com isso? Ele ficou com medo. Ele falou, bom, vou ganhar 9.000, mas e depois? Ela vai embora e eu já perdi o Bolsa Família, onde é que eu vou trabalhar? O que eu vou fazer? Então, esse assistencialismo, se ele impede a pessoa de trabalhar, ele não ajuda. Então, eu acredito muito no Bolsa Família. Eu acho que deveria, sim, continuar existindo. Mas que a pessoa trabalhasse para ganhar. Sim. Então, olha, você vai ter um trabalho, que seja ele como empreendedor, ou como funcionário, ou como intraempreendedor em algum lugar, ou qualquer coisa que seja, e aí a gente te complementa o seu ganho com o Bolsa Família. Porque isso vai estimular o emprego, vai estimular as pessoas a quererem trabalhar. Sim.
Muitas fábricas no Brasil hoje carecem de mão de obra. Sim. Não tem mão de obra. Sim, é verdade. Eu sou diretora da Fiesp, né? E lá, na indústria, o maior problema é mão de obra. Então, nós temos tantas pessoas precisando trabalhar, muita gente precisando de renda para melhorar a sua qualidade de vida, mas eles não querem trabalhar para não perder o assistencialismo do governo. Então, eu acho que esses planos, de alguma forma, não estão colaborando para o crescimento nem dessas pessoas e nem da economia. Então, porque quando você dá trabalho, você gera renda, paga mais imposto, né, contrata mais pessoas e a economia anda. Então, eu sou muito a favor desses planos, mas eu acho que eles deveriam ser complementares ao fato da pessoa ter um trabalho. Porque tem pescadores no Nordeste que deixaram de pescar para não perder a Bolsa Família. E eles ficam lá no bar sentados, mas ganhando pouco, mas preferem ganhar aquele pouco do que trabalhar e perder aquela bolsa. Então, gera uma certa insegurança perder aquele dinheiro. E eu entendo. Então, a gente deveria continuar dando, mas estimulá-los a trabalhar, a pescar, a construir, a fazer para que o país ande. Nós temos muitos milhões de habitantes, a gente precisa que essas pessoas trabalhem. Então, é isso que é a minha posição em relação a isso. Eu acho que a gente tem um problema nesses planos mesmo. Por isso que a gente não consegue fazer com que essa classe se desenvolva melhor do que ela poderia se desenvolver hoje. Entende? Quando o presidente Temer assumiu o governo, Sim. o ministro-chefe da Casa Civil dele, Padilha, veio para São Paulo para fazer uma palestra para a LIDE. Sim. E ele abriu a fala dele com uma frase do meu livro. O Brasil reúne muito mais condições do que China ou Japão de ser uma potência econômica mundial. China tem dois problemas. Ela tem que importar energia e tem que importar comida, sim, né, alimentos. Japão não tem nada, só tem japonês. E são duas potências. Sim. Né? O Brasil, que tem tudo, como eu disse, quando eu cheguei no Brasil com 23 anos, era o país do futuro e continua sendo, o meu sonho é de ver o Brasil ser o país do presente. Um candidato a presidente me convidou para ajudar ele nos planos econômicos. Eu ia trazer 4 pessoas para me ajudar nos planos. O meu cunhado nos Estados Unidos, que foi um dos 3 membros do Conselho de Conselheiros Econômicos do presidente dos Estados Unidos, ia trazer o marido da minha prima irmã da China, que foi o vice-primeiro-ministro que reestruturou e abriu a economia chinesa para o mundo. Ia também convidar o meu ex-chefe do Banco de Boston, que era do conselho da fundação de George Soros, e ia convidar um grande economista brasileiro, né, para fazer um plano onde nós íamos basicamente reestruturar tudo. Ok? Ai, que lindo. Sim. Porque pior do que o confisco escola não pode ser. Tá? Nossa, nada pode ser Nós pior íamos que aquilo. botar todas as pílulas, reestruturação de tudo, e pílulas amargas de tudo. Porque o povo brasileiro, como eu falei, sacrifica qualquer coisa pelo sonho e esperança de dias melhores. Ele me falou uma coisa muito interessante quando nós estávamos antes de começar. Vou até pedir licença para interromper, para lembrar do que você me falou. Que o brasileiro é tão apaixonado pelo sonho que ele aceitou, né, como o confisco, como outros planos que a gente viu o Brasil passar, sem nunca ter ido para a rua, sem nunca ter quebrado nada, sem nunca ter reclamado. E em apoio ao governo para fazer do Brasil o país do futuro virar o país do presente. Exato. Né? É verdade mesmo isso. E mais do que fazer negócios, a minha ambição é de poder ajudar o Brasil a ser o país de hoje e não de amanhã. Sim. Não. Bem, então, basicamente, a China é um parceiro que não só proporciona ganhos financeiros para o Brasil, ok? Porque com esses superávites gigantescos, com os investimentos chineses no Brasil e com os investimentos chineses que já passam de 100 bilhões de dólares, o Brasil nunca mais vai precisar ter preocupação com moratória. Né? Verdade.
É muito bem colocado quando você citou as pessoas que fariam parte da sua equipe, porque eu acho que esse é o primeiro ponto mais importante. O brasileiro precisa aprender a votar. O brasileiro precisa escolher bons gestores. O que a gente mais precisa hoje no governo brasileiro é de equipes competentes, de bons gestores. Eu não estou falando do cargo majoritário como presidente, governador, que sempre é um cargo um pouco mais político, mas que esses cargos majoritários tenham embaixo de si as equipes. Na época da eleição do Lula, eu perguntava muito, quem vai ser a equipe? Quem vai ser a equipe? Quem vai ser a equipe? Até o dia da eleição não se sabia quem seriam os ministros. Eu acho isso um grande risco, importa quem seja. A gente, antes de entender quem vai ser, a gente precisa entender quem vai ser a equipe, porque ninguém faz nada sozinho, né? Então, eu acho que o Paulo Guedes foi um grande exemplo de que um bom ministro técnico pode fazer um trabalho muito competente. Ele fez durante a pandemia, durante todos os problemas. Ele foi eleito, né, como um dos melhores ministros de economia do mundo. Então, quando a gente tem uma pessoa competente, técnica, dentro de um governo, e aí essa sua equipe brilhante, seria maravilhoso que não gostaria de saber o que aconteceu, que essa equipe não esteve aqui com a gente. Porque a gente precisa realmente de pessoas técnicas para que a gente consiga ser o país do presente. Acho que esse é o nosso primeiro ponto. E o brasileiro precisa lembrar disso toda vez que for votar em alguém. Eu não discuto nem política, nem religião, nem futebol. Nem eu, Porque não adianta. Eu também não discuto, não. Mas digo, o que a gente precisa é de pessoas técnicas claro. E gestoras, independente do partido. Eu nem estou falando de partido aqui. Sim. A gente precisa realmente ter pessoas que saibam fazer o que estão fazendo ali, né? Porque gestão pública não é uma coisa simples, né? Sim, claro. Então, eu acho que o Brasil tem tudo, muito mais condições do que China ou Japão, Sim. de ser o país do presente e não o país do futuro, né? Quando eu estive na China naquela época, de 83, o chinês ganhava $20 por mês, todos. Igualmente, eram todo mundo igual. E economizava durante 2 anos para poder comprar uma bicicleta de $20. Porque quem ganha $20 por mês não consegue economizar muito. Hoje, logicamente, o chinês trabalha 1 ano e compra um carro, né? Sim. Mas não é só a parte financeira que é importante para o Brasil, nesse relacionamento entre os dois gigantes. China traz tecnologia para o Brasil. Sim. Então, 7 anos atrás, a Huawei trouxe o 5G. E hoje, as indústrias automobilísticas chinesas são os únicos que estão trazendo novas tecnologias para o Brasil. Me lembra muito quando o presidente Collor falou que o Brasil só fabricava carroças, né? Hoje tem carros incríveis. E estão pensando em fabricar satélites no Brasil. E a importância desse trazer tecnologia para o Brasil é que os brasileiros vão ser treinados nessas tecnologias. Executivos, operários vão ser treinados nessas tecnologias. Essas tecnologias se tornam brasileiros, ficam no país, né? Sim. E não é só também tecnologia. Na minha última palestra que eu fiz na Universidade de Oxford, onde tinha vários presidentes de países africanos na plateia, eu falei que os antigos mestres coloniais sugaram a riqueza do continente e deixaram o continente como um continente perdido durante muitas décadas. Até o momento que a China começou a investir maciçamente na infraestrutura da maioria dos países africanos. E esses países tiveram os maiores índices de crescimento do PIB nas últimas décadas. E o trem São Paulo-Campinas é um exemplo, e agora o bioceânico é um exemplo do que a China consegue contribuir para a infraestrutura que o Brasil tanto necessita. Sim. Que nós acabamos com as poucas ferrovias que os ingleses deixaram. Né? É uma pena isso. Então, portos, né, hidrovias, estradas, etc.,
a infraestrutura do Brasil, a China pode ajudar, como ajudou em tantos países do mundo, né? Não, eu ia falar para a gente falar um pouquinho dessas oportunidades de negócio que nós aqui, empreendedores, podemos fazer com a China, né? Então, como funciona exatamente a Câmara? Como que um empreendedor brasileiro normal acessa essa plataforma, essa oportunidade, esse conhecimento de negócio, do que ele pode fazer, ou trazer, ou levar, e fazer esse intercâmbio? O mês passado eu voltei com um armador brasileiro que vai comprar 10 embarcações na China. E eu estou tentando obter financiamento do Banco de Exportação da China para ele, né? Porque os preços dos estaleiros chineses são os melhores do mundo, né? Sim. Então, em termos de tecnologia, hoje nem se discute. Sim. Quando eu ajudei o Sérgio Habib a trazer a Jack Motors para o Brasil, o grande medo dele era como que o público vai ver o produto chinês, porque ainda tinha a mentalidade que o produto chinês era mais ou menos, né, barato e mais ou menos. Hoje não, hoje todo mundo sabe que o produto chinês é a ponta de tecnologia avançada, né? Sim. Então, eu, por exemplo, quando Edson Lobão era o ministro de Minas e Energia, ele pediu para mim trazer um chinês que pudesse e quisesse investir de 15 a 20 bilhões de dólares para fazer a refinaria de petróleo de Maranhão e do Ceará. E eu levei meu velho amigo Fu Tianyu, chairman da Sinopec, que é uma das 3 grandes petroleiras chinesas, para conversar com ele. E ele mandou, depois a Graça Foster, presidente da Petrobras, assinar um MOU lá na China, protocolo de intenções. Só que ele me ligou e falou, não tem como eu investir isso, porque na época o preço do combustível estavam congelados e para cada barril que ele processasse ia ter um prejuízo de tanto. Mas se a gente tivesse feito pelo menos uma refinaria, nós não estaríamos importando óleo diesel e gasolina. Sem dúvida. Mas eu queria pensar em pequenos negócios, por exemplo. A gente estava falando ali fora, antes de entrar, sobre matérias-primas, ingredientes diferentes para novos produtos, importação de cosméticos, coisas que são, às vezes, de tecnologia que aqui não tem, ou matérias-primas que o Brasil ainda não conhece, que a gente pode agregar nos nossos produtos. Eu tive a grande satisfação de ter tornado várias pessoas muito ricas, ajudado a tornar pessoas muito ricas. Por exemplo, uns 25 anos atrás, ou 28 anos atrás, o presidente do Centro Internacional de Negócios da Fiesp, Laerte Setúbal, pediu para mim levar uma delegação da Fiesp para visitar a Feira de Cantão. Você sabe que... Nossa, eu queria ir um dia desses. Bem, foi junto uma senhora, esposa de um grande industrial têxtil de São Paulo, que achava que 30 anos atrás a gente tinha menos informação da China. A China era bem mais pobre, né? E ela achava romântico fazer alguma coisa com a China, misteriosa, né? Ela ficou mais rica que o marido. O que ela importou? Ela foi a primeira, depois da Feira de Cantão, a importar em grande escala e distribuir no Brasil flores e plantas artificiais da China. Eu levei um jovem rapaz que era dono de uma loja de material de construção. Ele ganhou muito dinheiro, foi o primeiro a importar aqueles tijolos de vidro quadrados, sim, né? Sim. E também um empresário do Rio me procurou, queria importar alho. Alho? Da China. E eu apresentei uma empresa em Jinan para exportar alho para ele. Ele virou o rei do alho do Brasil. E a empresa de Jinan virou o maior exportador de alho da China para o Brasil. Qual é a bola da vez agora? Qual que é a oportunidade agora? Olha, a esposa desse amador que vai comprar 10 embarcações está importando cosméticos. E como eu te disse, a minha sogra
sempre pede para me trazer da China creme de beleza de pó de pérola. Pó de pérola. Que não existe no Brasil. Né? Sempre me pede para trazer flores secas de crisântemo para fazer chá. Né? Então, existem muitas oportunidades ainda, em muitos ramos, para trazer para o Brasil. Eles me falaram hoje da Juba de Leão? Juba de Leão? Então, existem diversas. Fui eu que, como falei, ajudei o Sérgio Abi a trazer Jack Motos para o Brasil. Fui eu que eu convidei o fundador da BYD, o seu Wang Chuanfu, controlador, para jantar no restaurante chinês aqui em Santo Amaro e apresentei para a BYD a CPFL na época, que não tinha sido ainda comprada pela empresa chinesa, e queria apoiar o projeto de ônibus elétrico dele no Brasil. E, portanto, por isso que eles foram para Campinas. Agora vão para Camaçari, mas estavam em Campinas até agora, porque CPFL tinha sede em Campinas. Né? E a BYD está fazendo um trabalho brilhante no Brasil, né? Olha, o seu 14 anos atrás, quando eu levei o Sérgio Abi para a China, visitamos a BYD e o próprio senhor Wang Chuanfu mostrou a indústria para ele, que ele era muito menor naquela época. Né? Hoje ele começou com uma oficina de bateria de celular. Em que ano foi isso? Isso faz muito tempo, mas ele realmente conseguiu build his dream, né? Que o BYD é build your dream, ele construiu o sonho dele. Ele começou com baterias e ele continua sendo fornecedor de baterias de quase todos os carros elétricos. Exatamente. Inclusive do Tesla. E fizeram aquela bateria maravilhosa e carrega em 5 minutos. Sim. Né? Então, eu estou trazendo outra fábrica, grande grupo, tipo BYD, que eles são gigantescos, maiores fabricantes de ônibus elétrico de hidrogênio da China e caminhões de elétrico e hidrogênio, que só São Paulo quer substituir 15 mil ônibus sujos por ônibus limpos. Você acredita que o hidrogênio vai substituir os carros elétricos? Olha, eu sou também presidente da Associação Brasileira de Energia de Resíduos Sólidos e Hidrogênio. Eu vi. Hidrogênio é o futuro. Ele é o futuro. Ele é muito mais ecológico, né? Sim. E o Brasil vai ser um grande exportador de hidrogênio para a Europa. Né? E eu sou sócio de uma empresa britânica que detém uma patente israelense que o grande empecilho do hidrogênio é o armazenamento. Porque a tecnologia atual, você tem que comprimir o hidrogênio acima de 700 bar, isso pode explodir. Né? Essa patente israelense, você não precisa comprimir e ela armazena quase 5 vezes mais hidrogênio do que a tecnologia comprimido. Então, o futuro, nós vamos ver aviões de hidrogênio, navios de hidrogênio, propelidos por hidrogênio. E nos postos, em vez de ter, quando você chegar num posto de combustível, não vai ter nem gasolina nem diesel, vai ter carga elétrica e também bombas de hidrogênio. Eu acho que o hidrogênio vai substituir os motores elétricos por conta das baterias mesmo, porque elas são muito poluentes, são mais caras, são difíceis de transportar, etc. Então, eu acho que com o tempo... E eu acho que um pouco os carros elétricos já estão sofrendo já não estão valorizando como valorizavam antes, porque eles eram muito mais caros que os carros a gasolina e muito valorizados e tal. Eu tenho visto que muita gente já está questionando um pouco essa tecnologia, pensando já no futuro que vai ser substituído pelo hidrogênio. Olha, os carros elétricos têm um grande papel a desempenhar, né? Sim. Porque limpa... Olha, Beijing, a cidade chinesa, você não conseguia enxergar o céu. Poluente, né? Muito poluente. Eram poluídos. Mas depois dos carros elétricos, ônibus elétricos, você é o céu azul. Né? Sim. Então, até o hidrogênio virar, na China já tem caminhões, ônibus de hidrogênio, mas ainda
os carros elétricos têm um papel muito Sim, importante ainda por muito tempo a cumprir. Só que no Brasil a gente não tem ainda a infraestrutura. Eu digo a gente porque eu sou brasileiro por opção. Eu estava observando isso. Ele fala a gente brasileiro, maravilhoso isso. Porque como eu te disse, né, eu casei com brasileira e etc. E, já comprou o Brasil. Não voltei mais para a matriz do banco, etc. Então eu acho que o hidrogênio é muito importante. Tá? E nós estamos querendo incentivar a termoelétrica de lixo. Pelo amor de Deus, graças Porque a Deus. Os 5.570 municípios, os prefeitos são, na maioria, fora da lei. Que eles não conseguem atender a lei do tratamento de resíduos. Mas não tem como. A quantidade de lixo. Outro dia eu estava lendo na China, a quantidade de lixo que a China fabricava ia enterrar a China. Até que se criaram essas usinas de termoelétrica de lixo. Hoje, essas termoelétricas têm tanta demanda que elas têm que comprar lixo porque não tem mais lixo para queimar. O Brasil tem que chegar nisso, porque a gente não tem mais onde colocar lixo. E nós queremos incentivar, só de lixões de céu aberto, o Brasil tem mais de 3 mil. Pois é. E mesmo os aterros de lixo, muitos deles poluem o lençol freático da nação. Pois é. Então, o que precisa para essa tecnologia vir para o Brasil o mais rápido possível do lixo? Porque essa não é uma coisa tão difícil, é? Não, a gente assinou um protocolo com o governo de Brasília, antes da pandemia, de investir 1 bilhão e 500 milhões para transformar um pouco mais do que metade do lixo de Brasília em energia. 1.800 toneladas de lixo dia, que para cada 1 milhão de pessoas é 1.000 toneladas de lixo dia. Só que, na época, lá em Brasília, tinha a lei que proibia a queima total, né? Porque a gente faz a separação, depois queima e sobra cinzas para fábrica de cimento, sobra o gás, logicamente, a energia queimada vai para tocar geradores elétricos, né? Sobra os sólidos que são esmagados para misturar no asfalto, etc. Ou seja, vários subprodutos. Né? Mas todos podem ser utilizados. Reutilizados, sem dúvida. Mas agora eu tive mais recentemente com a vice-governadora de Brasília, que quando ela assumiu como governadora, ela acabou com essa lei. Então agora não temos mais impedimento. Né? E muitos municípios podem ter essas usinas elétricas. E muitos dos coletadores e donos de aterros de lixo querem também ser donos de termoelétrica de lixo. Ele já tem a matéria-prima, ele só precisa da tecnologia. E as termoelétricas de lixo não concorrem contra os coletadores nem os aterros, vira o maior cliente deles. Sem dúvida, ele compra o lixo. Então, eu acho que existe tantas coisas que ainda pode fazer. Essa a maioria das empresas gostam de ir para a feira de Cantão com a Câmara Brasil-China. Por quê? Que a gente dá a solução total. Você quer fazer... Qualquer um pode comprar uma passagem, ir lá e esperar 3 horas no sol para conseguir o crachá. Né? A gente entrega o crachá no hotel, mandamos uma pessoa junto com um grupo. A próxima feira eu quero ir. Eu vou lá na Câmara. Eu quero ir. E também, se você quer visitar uma indústria, fazer uma visita técnica, nós mandamos um intérprete junto. Você quer... E muitos brasileiros compram da empresas chinesas e às vezes recebem gato por lebre ou às vezes não recebem nem gato nem lebre. É como qualquer lugar, né? Sim, no mundo é assim. 171 tem no mundo inteiro. No mundo inteiro. E os chineses também reclamam de brasileiros que não pagam, etc. Mas a gente tira a ficha cadastral, manda uma pessoa para checar a empresa e fazer um relatório para que você receba... Compre de um fornecedor correto, né? Idôneo. Idôneo. Tá. Então, isso nós levamos agora 45 empresários da área de construção civil para a China. Ficaram maravilhados, porque o que falta é mão de obra especializada. Então, eles viram num prédio, nas obras, um robô fazendo a massa fina nas paredes.
outro robô pintando depois da massa fina feita. No Japão, eu observei algumas construções, algumas obras, andando na rua. A obra não faz barulho. É. Aqui você passa perto de uma obra, tem barulho de obra, aquele barulho de obra. Claro. Lá você anda e tem um prédio gigantesco sendo construído, cheio de tapume, um monte de gente trabalhando, não tem um barulho. Eu falei, que tecnologia é essa? Que eles conseguem fazer uma obra sem um barulho. Então a cidade não tem poluição sonora, sabe? E os prédios altos lá na China, é meio prefabricado. Aqui no Brasil ainda é tijolo por tijolo. Mas lá, você pega uma parede inteira pronta, o guindaste leva para o 20º andar e, bum, bota a parede inteira no lugar. Então, eu acho que o Brasil tem muito a, vamos dizer, poder colaborar para modernizar os seus métodos. Levamos eles para fábricas chinesas de material de construção, não tem operários, é tudo robô. Pouquíssimos operários. Né? Então, eu acho que essa parceria, aliança estratégica, conforme o título do meu livro na primeira edição, Aliança Brasil e China, uma estratégia para a prosperidade do Brasil, é extremamente importante. Eu fui para a China, mas na época eu não tinha visto. Então eu fiquei em Hong Kong e não consegui entrar na China por falta do visto. Então eu ainda tenho esse sonho de ir para a China, vou ver se eu consigo realizar isso nesse ano, no começo do ano que vem. Olha, quando que é essa feira de Cantão? Todo abril e outubro. Tá? A feira ficou tão grande que é dividido em 3 fases, ou seja, 3 feiras com focos diferentes. Hoje em dia, nenhum executivo de nível, empresário de nível, pode, de qualquer lugar do mundo, pode se dar o luxo de não ter uma noção de tudo que a China oferece e faz, de oportunidades. Né? E a Feira de Cantão, porque tem 25 mil expositores expondo 160 mil tipos de produtos. Nossa Senhora, leva um ano para ver tudo. Alguns dias na feira, você sai com uma noção. Né, é separado por mercados, por segmentos? Por focos. Né? Então, por exemplo, saúde e bem-estar, que é o meu... Coisa tem uma área só disso, depois uma área de construção. A esposa desse amador está importando muito através de nós, apresentamos várias fábricas de cosméticos, etc. Está importando muita coisa da China. Né? Então, eu acho que é uma... Ainda não é todo dia que você consegue descobrir ninguém importou flores e plantas artificiais, ou ninguém importou... Mas ainda tem muitas oportunidades. Ninguém importou creme de beleza de pó de pérola, por exemplo. Olha aí, viu, gente? Creme de beleza de pó de pérola. Maravilhoso. Charles, muito, muito, muito obrigada pela sua presença aqui no Papo de Tubarões. Tenho certeza que deu uma noção, pelo menos um pouco, do que o Brasil e a China pode fazer. Fiquei encantado com o seu patriotismo brasileiro, viu? De falar nós. Muito bonito. Quando alguém que está no país e trabalha, faz, acredita no Brasil. E eu acredito no Brasil. O Brasil é o melhor país do mundo. Eu continuo achando. E para mim, isso é hoje, é já, porque está aí, né? Nós temos um agro crescendo, a indústria crescendo. Temos desafios, como todos os países têm. Mas tenho certeza que a gente vai chegar lá, porque o brasileiro é muito dedicado, como você falou, né, muito patriota, e a gente vai conseguir vencer os nossos desafios e crescer. Muito obrigada pela sua presença, viu? Quer deixar uma mensagem aqui para os nossos empreendedores? Eu acho que a Câmara Brasil-China pode ainda ajudar muitos empreendedores que nós procuram, por exemplo, estão procurando distribuidores para placas solares, representantes para vários tipos de produtos chineses, pneus, por exemplo, chineses. Ou seja, nós temos muitas oportunidades ainda para o empresário brasileiro. E muitos empresários brasileiros nós procuram para poder conseguir investimentos. Estão procurando comprar fábricas, indústrias no Brasil, a pedido de indústria chinesa, que eu ainda trabalho mais ou menos como um boutique banco de investimento, como eu sempre fiz no banco de investimento onde trabalhava, fusões, aquisições, joint ventures, etc. Que bom, é isso. Tem um negócio para vender para os chineses? A Câmara. Quer importar alguma coisa da China, distribuir alguma coisa, ou representar
a tecnologia chinesa, vamos através da Câmara, que vai nos ajudar. E os juros chineses, para quem compra equipamentos, por exemplo, é 4% ao ano. Né? Aqui no Brasil... Nem fale, nem fale. Muito obrigado pela sua presença. Gente, dá um like nesse vídeo. Não deixa de compartilhar, porque muitas pessoas precisam entender o que elas podem fazer nessa relação Brasil-China, que é tão próspera e que vai fazer com que os dois países cresçam e deem mais emprego, gerem mais renda, mais emprego, que é isso que a gente precisa. Até a semana que vem.